Pensão por morte. Mas como o assunto de pensão é muito grande, nós vamos falar apenas de um dos dependentes, os filhos. Filhos na Previdência têm prioridades em relação aos pais e aos irmãos, por exemplo. Nesses casos, quando o filho recebe benefício da Previdência, a pensão por morte, os pais não têm direito e nem os irmãos, mesmo que ele venha a adquirir a maioridade. Via de regra, na Previdência, o menor é considerado abaixo de 21 anos e não 18 anos, como no Código Civil. Mas preste atenção nesse detalhe. No Código Civil existem as hipóteses de antecipação da maioridade, ou seja, pessoas com 16 anos até 18 anos que tiverem determinados comportamentos, eles perdem essa menoridade, passam a ser considerados maiores e respondem pelos seus atos sem necessidade de representação. É o caso, por exemplo, de casamento ou emprego público efetivo ou ter então um estabelecimento comercial que lhe dê renda própria. E para esses casos, a Previdência também considera como antecipação da maioridade. Então, se, por exemplo, você tem 20 anos de idade e você casa, você já perdeu, na verdade, aí o direito à condição de dependente para pensão. Mas o único caso que não é aplicado são os 18 anos, porque é uma questão de legislação específica. A legislação previdenciária prevê 21 anos e a do civil não. Mas as outras hipóteses antecipam essa maioridade e fazem com que o menor ele perca essa condição de dependente, tá? Outro fator importante, não só o filho biológico tem direito ao benefício de pensão, também tem direito à pensão o enteado e o menor tutelado. O enteado, na verdade, e o menor tutelado devem comprovar a dependência econômica. O filho não. Ele só precisa comprovar que é filho. Junto à certidão e com a qualidade de segurado, ele já tem o direito ao benefício. Já os outros têm que comprovar a condição, por exemplo, o enteado, comprovar lá que ele é enteado, e isso se prova de várias formas. Ele tem que comprovar o interesse comum, a convivência, enfim. Além disso, tem que provar a dependência econômica. O menor sob guarda é um assunto bastante polêmico, porque até 1997 era permitido o menor sob guarda na condição de dependente para pensão. Mas aí uma lei de 9.528 do governo Fernando Henrique tirou esse menor sob guarda da condição de beneficiário. E a autarquia usou como argumento o fato de ser muita abertura para fraude. O que tinha de avô aí consignando o menor sob guarda para fins de perpetuar benefícios era muito grande e isso causava muito prejuízo para a Previdência. Então, para essas hipóteses foi revogado, mas a jurisprudência reafirmou a inclusão do menor sob guarda durante um tempo. Isso veio até agora a emenda constitucional e usando como argumento o artigo, acho que 33 do Estatuto da Criança e do Adolescente. 33 ou é 30? E esse estatuto confere proteções ao menor, inclusive para efeitos previdenciários. Agora a Constituição reafirmou o enteado e o menor tutelado e não colocou o menor sob guarda. E o Supremo vai analisar até que ponto o menor sob guarda está ou não incluído como um dos beneficiários. O outro fator é os menores, ou melhor, os filhos inválidos ou deficientes, deficiência mental, grave ou intelectual, eles podem receber o benefício durante toda essa incapacidade, independentemente da idade. Se ele chega, por exemplo, com 20 anos e ele acomete com uma dessas incapacidades, ele passa a receber ela durante todo o tempo e pode ser até que até a morte ele receba este benefício. Para essas hipóteses, é importante você observar também que essa incapacidade pode vir depois dos 21 anos se o segurado estiver vivo. Então, a pessoa adquire essa incapacidade depois dos 21, o segurado faleceu e ele comprova, então, essa condição de inválido e passa a receber. O que não dá é para ficar inválido depois da morte e ele já há mais de 21 anos. Aí, nessas hipóteses, não tem condições de pagar a pensão, porque se presumiria que essa pessoa teria que entrar no mercado de trabalho e teria direito à aposentadoria por invalidez, que é a aposentadoria hoje que chama por incapacidade permanente. Tá, e por fim, a renda do menor. O menor, via de regra, recebe o seu valor rateado igual com os outros que têm direito, e pode ser com outro filho e com o cônjuge, que são na mesma escala. Mais tarde, no outro vídeo, nós falaremos sobre os cônjuges que têm uma natureza e um tratamento diferenciado.
E via de regra a pensão é 50% mais 10% por dependente. Só que quando um dos menores perde essa categoria, por exemplo, tem 3 filhos recebendo, e aí a pensão dos 3 é o equivalente a 80% da renda, 50% mais 10% de cada um. E um deles adquire a maioridade, esse valor desses 10% não é passado para os outros. E o cálculo então é refeito, fica 70% para os outros 2, tá bom? Pega essa dica, passe adiante, um forte abraço, valeu!